Porque ele deu pastores para a igreja. A grande pergunta que as pessoas precisam responder. E nesse texto, à luz também de textos paralelos, você descobre que, em primeiro lugar, Jesus faz pastores sobre a igreja porque a igreja é um rebanho. Irmãos, ele não colocou na igreja pai. A Bíblia diz, em Mateus, se não me engano, capítulo 23, Jesus fala: ninguém nessa terra vocês chamem de pai. Claro que ele não está falando de um filho chamar o seu pai carnal, mas ele está falando de pai espiritual. Ele diz: não, pai é um só no céu. Vocês vão ter pastores, vocês vão ter profetas, vocês vão ter apóstolos. Mas pai é uma palavra muito pesada nesse sentido aqui. E logo você vê o romanismo se apropriando de termos que são ofensivos. Jesus falou: não chame ninguém de pai, espiritualmente falando. E aí você vai na igreja e você descobre que o sacerdote da igreja romana chama padre, que significa pai. E você vai para Roma e descobre que o maioral chama papa. Você tem a mama e você tem o papa. Você fala: mas a Bíblia falou abertamente para não chamar. E você fala: não, esse é meu pai. E esse é meu padre. Aí como lidar com isso? Você tem que lidar e falar: está errado, não pode fazer. Então o que Deus fez? Deus chamou pastores, porque a igreja é um rebanho. Paulo, quando estava prestes a morrer, ele passa pela cidade de Éfeso, ele choca a igreja porque ele diz o seguinte: irmãos, ele para perto da cidade de Éfeso, não vai até Éfeso, e manda vir os pastores, e chama a liderança da igreja e diz o seguinte: nunca mais nessa vida vocês verão o meu rosto. Falou assim para os líderes. A Bíblia diz que os líderes se ajoelham no mar, na praia, na areia, perto do mar, e eles choram. E Paulo diz: vocês não voltarão a ver meu rosto, porque eu sei que eu vou morrer. E eles gostavam, Paulo tinha pastoreado a igreja. Eles estavam muito tristes com isso. Paulo era uma espécie de pastor que está nas mãos de Cristo. E Cristo ia remover aquela estrela. Mas antes de ele remover a igreja, remover a estrela, que era o pastor, Paulo diz o seguinte para os pastores que iam ficar: atendei, ou tomem conta, atentai, não é por vós mesmos. Então o pastor, em primeiro lugar, tem que ser pastor de si mesmo. Não dá tempo de eu explicar isso por causa do nosso tempo, mas o pastor, ele precisa se autopastorear. O pastor é assim que ele faz, ele tem que olhar para a sua vida. Paulo diz para Timóteo: olha, cuidado com a linguagem sadia, ser fiel na doutrina. O pastor tem que tomar cuidado de si mesmo. Atentai por vós mesmos e por todo o rebanho, aí ele chama a igreja de ovelha, sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para o quê? Para pastoreares. Então, quando Cristo, aqui, os irmãos um dia decidiram que eu seria o pastor dessa igreja. Mas, em última instância, quem me colocou aqui foi o Espírito Santo. Ele falou: aqui tem um rebanho, toma conta desse rebanho. Eu estou constituindo você. A palavra pastor aqui, ou a palavra bispo, é a ideia de supervisor. O bispo de uma igreja é a mesma coisa que pastor. Bispo é uma palavra usada para alguém que supervisiona, que olha de cima tomando conta. A figura do pastor.